tem um outro tipo de fatoração que chama reverso da distributividade dupla. E exatamente isso, é o reverso da distributividade dupla. Lembra lá que quando, não sei se vocês viram no ensino médio, mas você tinha uma equação do segundo grau, e aí falava, olha, para você colocar essa equação do segundo grau em evidência, você precisa achar dois fatores que quando somados resultam no coeficiente b, porque a gente tem geralmente ax ao quadrado mais bx mais c, a forma padrão de uma equação de segundo grau, né? Isso daqui a gente geralmente chama de constante. E dizia assim, ó, você precisa achar dois números que quando você somar, resultar no coeficiente b, e quando você multiplicar, vai resultar no coeficiente c, certo? Exatamente isso que a gente tem aqui. É exatamente isso. É o reverso da distributividade dupla que você estava fazendo quando você encontrava esses dois números, tá bom? Eu geralmente gostava de fazer um MDC e aí achar todos os múltiplos é meio complicado, né? Eu fazia de uma forma complicada, mas eu procurava um MDC, fatorava, né? Esses dois fatores aqui, eu fatorava o B e o C, encontrava todos os fatores comuns, depois todos os divisores e aí eu ia ali combinando esses divisores. Pegava todos os negativos e os positivos e ia combinando até encontrar. Mas enfim, uma hora eu mostro isso pra vocês em outro vídeo. Mas aqui, o que a gente precisa fazer, olha só. Encontrar dois números que quando somados resultam no B e quando multiplicados resultam no C. Já vou mostrar isso que eu falei pra vocês com esses dois exemplos, olha só. Se a gente pega o 15 e o 50, eu não sei quais são os fatores desse número, né? Às vezes você pode saber de cabeça, mas geralmente não dá pra saber, né? Assim, tão rápido. Mas olha só, primeira coisa que a gente faz, a gente começa a dividir por números primos. Eu consigo dividir por 2? Consigo dividir o 50 por 2, então eu vou fazer isso. Aqui o 15 não dá, mas o 50 dá aqui 25. Outra coisa, eu posso dividir por 2 de novo? Não dá, né? Dá pra dividir por 3, o 15 dá. Mas eu não vou fazer por 3, vou fazer direto por 5, porque eu sei que aqui vai dar 3. No fim eu acabo tendo que dividir por 3 do mesmo jeito. E aqui dá 5. E aí divido por 5 de novo, vou ficar com 3 e 1. Divido por 3, vou ficar com 1 e 1, tá bom? Por que que eu acabo tendo que dividir por 3 de qualquer forma, né? Não quis dividir lá em cima, né? Mas acabei tendo que fazer, porque a fatoração é única. Sempre vai dar esse mesmo série de fatores aqui, ó. Sempre vai dar 2, que multiplica 5 ao quadrado, que multiplica 3, ok? E por isso o 1 não é mais considerado um número primo, porque senão acaba destruindo com a fatoração única, mas isso é assunto para teoria dos números, se vocês forem estudar. Enfim, lá eu comento isso com mais detalhes. Então, encontrei a série de fatores. Bom, vamos focar no que eu preciso. Eu preciso de dois fatores que, quando multiplicados, vai resultar em 50, e quando somados, resultem em menos 15. Esse sinal de menos aqui é importante. Se eu pego e somo menos 5 com menos 10, eu tenho menos 15. Menos 5 menos 10 é igual a menos 15. Beleza, encontrei. Mas será que se eu multiplicar menos 5 com menos 10, isso vai dar 50? Sim, dá 50, porque menos com menos é mais. Bom, isso daqui foi fácil de encontrar, tá? Então, sempre é bom você fatorar e verificar ali, olhando os fatores, se você consegue encontrar. Como dá menos 15, né? Menos 5, menos 10, foi fácil encontrar. Então, como que a gente vai colocar isso na forma fatorada? Olha só, aqui eu vou ter x mais a e x mais b. Geralmente eu gosto de fazer assim, ó. Já escrevo direto o meu x mais alguma coisa, que multiplica x mais alguma outra coisa. Um vai ser o meu a e o outro vai ser o meu b. Eu preciso que seja numa ordem específica? Não necessariamente, tá? Aqui eu tenho menos 5 e menos 10. A gente pode colocar esses fatores. Olha só, vou colocar aqui. A gente pode colocar dessa forma mesmo. Menos 5 e menos 10. Porque isso é exatamente assim a definição de subtração. A definição de subtração é exatamente isso. Eu acabei bugando e no fim tava falando certo. Olha, e aí a gente pode reescrever isso daqui, né, usando novamente a definição de subtração. Vai ficar como x menos 5, que multiplica x menos 10, tá bom?
E aí, quando eu aplico a distributividade dupla, eu acabo voltando nessa expressão aqui, que é uma equação do segundo grau, tá? E aqui, galera, a gente tem uma equaçãozinha com duas incógnitas. Geralmente isso aqui é estudado quando você vê equações diofantinas, novamente, em teoria dos números. É muito estudado. Equações diofantinas. Mas assim, como que a gente coloca em evidência, então? Nesse caso, a gente precisa encontrar dois fatores para 4 e 6, que quando a gente somar, vai dar 11. Então, achar dois fatores para 4 e 6, que quando somar, dá 11. Desculpa, eu falei 4 e 6, né? Mas é 4 vezes 6, olha só. Dois fatores para 4 vezes 6 é igual a 24. Beleza, vamos fatorar o 24. 24 eu consigo dividir por 2, que dá 12. Consigo dividir por 2 de novo, que dá 6. Por 2, que dá 3. E consigo dividir por 1, que dá 1. Beleza. Desses fatores, quais desses fatores que quando eu somar vai dar 11? Bom, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, desculpa, aqui é 3, 8, 9, 10, 11, então 8 mais 3, se eu pegar 8, vamos escrever aqui em cima, vai ser 8 mais 3, então 8 mais 3 é igual a 11, que 8 mais 3 são dois fatores de 24, certo? Então, o que a gente vai fazer é reescrever esse 11 aqui usando o 8 mais 3. Assim vai ficar fácil colocar em evidência por agrupamento, que foi uma forma que eu mostrei anteriormente. Tá tudo na playlist certinho. A gente vai ter o que, ó? Deixa eu apagar essa bagunça que eu fiz aqui, que aí eu coloco aqui embaixo e vai ficar mais organizado, ó. 4x ao quadrado mais 8xy mais 3xy mais 6y ao quadrado. Pareceu bem no limite mesmo. Mas então, ó, como que a gente vai fazer? O que dá para colocar em evidência aqui? Eu tenho x como fator comum, né? E tenho 8 e 4. O que eu tenho de comum entre 8 e 4? Eu tenho o próprio 4, né? Porque aqui eu tenho 4 vezes 1, que dá 4, e aqui eu tenho 2 vezes 4, que dá 8. Então, eu coloco 4x em evidência. O que sobra? Sobra x mais 8y, beleza? X mais 8y é o que só... 8y não, olha eu fazendo cagada. 2y. Eu tirei o 4, né? Que eu tenho 4 vezes, eu tirei o fator 4. Mas, vou colocar um pouquinho pra cá pra não ficar muito feio. Sem espaço, muito apertado. Aqui eu tenho 3xy mais 6y ao quadrado. Então, quem que eu vou colocar em evidência? Eu vou colocar o 3y. Quem que sobra? Sobra x mais 2y, porque eu tenho 6y ao quadrado, né? Tirei o fator 3, sobra o fator 2, e aqui eu tirei um y, sobra ainda um y. Agora perceba, galera, o que eu tenho em comum aqui? Eu tenho 2, eu tenho x mais 2y. Então, eu vou colocar o x mais 2y em evidência. Colocando x mais 2y em evidência, o que sobra? Sobra 4x mais 3y. Isso é o que a gente chama de fatoração por agrupamento, tá? Então, às vezes a gente usa, por exemplo, aqui a gente usou a fatoração por agrupamento para fazer o reverso da distributividade dupla. Nesse caso que a gente tem uma equação diofantina. Mas é sempre isso, você vai pegar esse fator aqui, que está elevando essa incógnita ao quadrado, e vai pegar esse valor aqui que está elevando essa outra incógnita ao quadrado, multiplicar os dois. Obteve um produto, né? Esse produto aqui foi o 24. Aí você vai analisar os fatores de 24. Para isso você precisa fatorar o 24. E aí você vai encontrar dois fatores, né, do 24 que resultem em 11. Encontrou esses dois fatores? Basta reescrever a equação nessa forma e aí você vai conseguir colocar em evidência utilizando a fatoração por agrupamento, que foi o que a gente viu agorinha.